Então, mais uma vez, até o dia 23 de dezembro é o nosso estudo, retornando no dia 9 de janeiro, 2 semanas de pausa aqui do nosso recesso de fim de ano, como a gente sempre faz. E no dia 22, quinta-feira, é a última quinta-feira útil do nosso mês, que vai ser para nós o tema livre, né? Então, lembrando sempre de prepararem ali as questões para a gente trocar as nossas ideias. A gente vai continuar aqui então na quarta parte da nossa introdução do Livro dos Médiuns, e aí então eu vou colocar aqui para vocês fazer uma leitura rápida dos parágrafos, aqui dos parágrafos que nós já fizemos a leitura, são 4 parágrafos, rapidamente aqui, então para a gente não perder o nosso raciocínio. Então diz para nós assim: diariamente a experiência confirma a nossa opinião de que as dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita decorrem da ignorância dos princípios doutrinários. Sentimos-nos felizes ao verificar que foi eficiente o nosso trabalho para prevenir os adeptos para os perigos do aprendizado e que muitos puderam evitá-los com a leitura atenta desta obra. Muito natural, o desejo dos que se dedicam ao espiritismo de entrarem pessoalmente em comunicação com os espíritos. Esta obra destina-se a facilitar-lhes isso, permitindo-lhes aproveitar os frutos de nossos longos e laboriosos estudos. Pois bem pouco errado andaria quem julgasse que, para tornar-se perito no assunto, bastaria aprender a pôr os dedos numa mesa para fazê-la girar ou pegar um lápis para escrever. Igualmente se enganaria quem pensasse encontrar nesta obra uma receita universal infalível para fazer médiuns. Embora cada qual já traga em si mesmo os germes das qualidades necessárias, essas qualidades se apresentam em graus diversos, e o seu desenvolvimento depende de causas estranhas à vontade humana. Não fazemos poetas, nem pintores ou músicos com as regras das artes que servem apenas para orientar os dons de quem possui os respectivos talentos. Sua finalidade é indicar os meios de desenvolvimento da mediunidade em que a possui, segundo as possibilidades de cada um. Sobretudo, orientar o emprego da maneira proveitosa, mas não é esse o nosso único objetivo. E aqui então Kardec, já entrando nesse último parágrafo, ele tratava, a preocupação que ele tinha era levar, não apresentar a mediunidade por si mesma, mas mostrar os perigos, principalmente, que era observado na prática das reuniões mediúnicas ou do exercício mediúnico, sem nenhum tipo de orientação, né? Principalmente dos equívocos que todo mundo acaba encontrando, das dificuldades que se encontra na própria reunião, que eram criadas, né, pelos indivíduos, e do resultado também do trabalho que eles preparavam, ou seja, ou se decepcionavam por não terem a resposta que desejavam, e isso Kardec vai falar um pouquinho mais embaixo para nós, tratando dessa questão, e muitos outros também que acabavam tendo respostas que não eram a que eles desejavam, ou mais ainda, de um modo muito mais problemático, de um modo muito mais grave, era exatamente ali as consequências negativas das influências que eles acabavam estabelecendo, ou uma interpretação equivocada das informações que eram trazidas. Porque normalmente eles fazem uma comunicação com o mundo espiritual, são transmitidas orientações, muitas vezes bastante preocupantes, e a gente já lembrou disso numa nossa reunião anterior, que dependendo da informação que é transmitida, a pessoa que recebe aquela comunicação, levando-a ao pé da letra, muitas vezes muito mais tida como uma brincadeira dos espíritos do que uma informação verídica, isso pode transformar a vida da pessoa de um modo bastante negativo, pelo fato dela não saber fazer a seleção, não saber filtrar aquilo que recebe do mundo espiritual. E o que Kardec se preocupava era exatamente isso, dizendo que a comunicação com os espíritos, sendo os espíritos almas dos homens que desencarnaram, trazem ali as mesmas virtudes, os mesmos valores e mesmos defeitos que eram observados nos indivíduos aqui presentes no mundo físico. Então, desde aqueles que são os honestos aos desonestos, desde aqueles que são os sinceros, desde aqueles que são os mentirosos, daqueles que são
aqueles que trazem confiança, aqueles que provocam certo terrorismo. Então o que a gente encontra hoje no mundo era o que se encontra também aqui no mundo, lá no mundo espiritual. E ele continua para nós aqui. Aumenta todos os dias, ao lado dos médiuns, o número de pessoas que se dedica a manifestações espíritas. Orientá-las nas suas observações, apontar-lhes as dificuldades que certamente encontrarão, ensinar-lhes a maneira de se comunicarem com os espíritos, obtendo boas comunicações, é o que também devemos fazer para completar o nosso trabalho. Ninguém estranhe, pois, se encontrar ensinamentos que poderão parecer descabidos. A experiência mostrará que são úteis. O estudo atencioso desse livro facilitará a compreensão dos fatos a observar. A linguagem de certos espíritos parecerá menos estranhas. Como instrução prática, ele não se dirige exclusivamente aos médiuns, mas a todos que querem observar os fenômenos espíritas. Bom dia, pessoal que chegou. Aqui então, nesse trecho que nós já chegamos até ler, se eu não me engano, no nosso encontro anterior, ele mostra, né, duas situações. A primeira é a ansiedade que as pessoas têm de desenvolverem ou de inventarem, de criarem em si a faculdade mediúnica que não tem. Então Kardec já colocou que se você é médium, você é, porque você traz esse atributo nato, né? Ele não surge do nada, ele não aparece simplesmente porque você tem alguma técnica ou tem ali algum ritual, que era muito comum. As pessoas tinham essa curiosidade, né? Como nós conversamos, quem não tinha gostaria de ter, e quem tinha gostaria de perder, pelos tipos de transtornos que sofria, e aqueles que não tinham vontade de desenvolver alguma habilidade, alguma sensibilidade para entrar em comunicação com o mundo espiritual, seja por uma questão de destaque pessoal. A gente lembra que, não sei se na época de Kardec poderíamos ver dessa forma, mas nos tempos atuais certamente a gente vê assim, os médiuns desfrutando de um certo status. Então hoje, se você vai numa casa espírita e você diz assim, olha, eu sou médium, dá a impressão de que o seu crachá é de uma cor diferente dos demais trabalhadores, né? O crachá é aquele crachá dourado. Então, nós temos ali vários tipos de interpretação dessa faculdade de acordo com as vaidades, de acordo com o orgulho, de acordo com os interesses dos homens, né? Então aqui a preocupação que ele tinha era com relação ao esclarecimento dos médiuns. E segundo, como a gente falou, é a aplicação da mediunidade propriamente dita e o resultado dessas reuniões. Então aqui ele falou sobre, dando essas orientações iniciais, orientar nas observações, apontar as dificuldades, ensinar a maneira de se comunicar, interpretar as orientações dos espíritos. Tudo isso, essas orientações eram necessárias para que pudesse dar ali aquele primeiro contato para as pessoas que começavam a desenvolver esse tipo de trabalho. E continuaria aqui. Desejariam alguns que publicássemos um manual prático mais sucinto, indicando em poucas palavras como entrar em comunicação com os espíritos. Entendem que um livrinho assim, mais barato, podendo ser difundido com mais profusão, seria poderoso meio de propaganda, multiplicando o número de médiuns. Pensamos que isso seria mais nocivo do que útil, pelo menos no momento. A prática espírita é difícil, apresentando escolhos, né, ou seja, obstáculos, dificuldades, que somente um estudo sério e completo pode prevenir. Uma exposição sucinta poderia facilitar experiências levianas que levariam a decepções. São coisas com as quais não se deve brincar, e acreditamos que seria inconveniente pô-las ao alcance de qualquer estouvado, né, de qualquer desavisado, que inventasse conversar com os mortos. Dirigimo-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, compreendendo toda a sua gravidade, e não pretendem brincar com as comunicações do outro mundo. Aqui, como Kardec vai citar em seguida, ele fala desse livrinho prático, do manualzinho prático de como fazer as coisas acontecerem. Isso porque as pessoas esperavam, como é bastante comum nos tempos de hoje, em qualquer área de conhecimento que a gente atue, quando você quer, por exemplo, aprender a dirigir um automóvel, só o fato de imaginar numa autoescola, sentado numa cadeira, lendo livros, esperando aquele momento, aquele bendito momento da aula prática, aquilo é um transtorno para muita gente. Para você conseguir a habilitação para voo, um brevet, você precisa ficar durante muito tempo numa escola de aviação para que tenha ali os conhecimentos técnicos dessa ciência, da ciência aeronáutica, para que possa depois
nas aeronaves, aplicar aquele conhecimento e conseguir de fato alçar o voo que deseja. E isso em qualquer área, né? Um aluno que queira aprender música, aprender aquela parte chata da teoria, né? Então você coloca um aluno, principalmente quando é criança, a gente percebe isso, porque ele não tem aquela habilidade. Então, em qualquer área, a criança chega assim, vai demorar muito para a gente brincar, vai demorar muito para a gente fazer aquilo. Então, não tem aquela paciência de estudar de uma forma acadêmica a teoria daquela arte, daquela ciência. A mesma coisa aconteceu também dentro do meio espírita, principalmente no trabalho, nos trabalhos mediúnicos. Muitas pessoas que chegam já imaginam assim, olha, eu vou lá no centro espírita, vou chegar, serei convidado para aquela salinha reservada e vou já conversar com os espíritos. E já vou começar a aprender a como fazer ali as evocações, como fazer ali as intervenções, a interação com os espíritos e tudo mais. Sendo que, na verdade, né, a gente lembra que quando você troca de casa espírita, e você não é um médium de grande excelência, que não tem ali uma mediunidade absurdamente ostensiva, como acontece com alguns médiums, a gente lembra que um médium comum, quando ele troca de cidade, quando ele troca de centro espírita, dependendo da casa espírita e do conhecimento que ele demonstre, ele vai começar a estudar o livro dos médiuns desde o início. Ele vai se sentar numa sala de aula, ele vai aprendendo, ele pode até apressar um pouquinho mais o seu trabalho, mas ele vai ter que aprender isso como básico. Qualquer iniciante do espiritismo vai começar através do livro dos espíritos, estudar, né, no caso do ESD, né, como o Nando lembrou aqui, também tem algumas casas espíritas que optam pelo ESD para fazer ali a introdução do conhecimento doutrinário, e ali você vai fazer aquele 1 ano e meio ou 2 anos no curso inicial do básico, depois você faz mais 4 anos de um estudo mais aprofundado, depois você faz mais não sei quantos anos de estudo avançado. Então as pessoas ficam perguntando, tá bom, eu vou aprender tudo isso, mas quanto tempo falta para a gente começar a vivenciar a doutrina na prática? Isso porque o entendimento de doutrina prática significa mediunidade, não significa aplicação filosófica no seu dia a dia, na sua vivência. O Nando lembrou aqui, quando eu comecei o ESD, fiquei uns 5 meses só na teoria, nas mesas girantes, estava ficando irritado já, começou a ficar entediante, né, Nando? Então cada grupo tem ali as suas características e a necessidade de se aprofundar nessa ou naquela área, mas a teoria é fundamental. E a mesma coisa acontecia com Kardec, porque ele já apresentava a doutrina espírita não simplesmente falando da questão filosófica. Teve uma grande importância o Livro dos Espíritos, no impacto que provocou na sociedade, em que as pessoas estavam lendo e nessa leitura começavam a tirar conclusões de julgamento negativo, de julgamento positivo, de desconfiança. Então mantendo ali uma determinada posição perante aquilo que o Livro dos Espíritos apresentava. Mas isso era para aqueles que tinham interesse em fazer uma leitura daquela obra. Você tinha que pegar o livro, você vai ter que fazer a leitura, você vai ter que estudar, fazer uma análise, coisa e tal, para depois você começar a fazer questionamentos a respeito de todas as áreas de conhecimento, né, abrangendo, que são envolvidas pelo conhecimento doutrinário. Mas a imensa maioria das pessoas que estava ali em contato, que participava do nascimento daquela doutrina, se interessava pela mediunidade. Não tem aquela história assim, eu vou ter que ler esse livro mesmo antes de começar a fazer alguma coisa? Aí o Monsieur Kardec, né, o Monsieur Rivail dizia assim, infelizmente sim. Se você não lê o que está aqui, você vai fazer o quê lá conversando com os espíritos, se você não sabe quem eles são, de onde eles vêm, qual é a proposta daquela comunicação, como é feita a comunicação, como eles se manifestam. Se você não tem conhecimento básico, você vai fazer o quê lá? E é assim, da mesma forma também, as pessoas chegam no centro espírita, aqueles que são os mais curiosos e os mais corajosos também, já chegam de imediato e falam assim, escuta, quando é que a gente vai conversar com o pessoal lá de cima? Olha, por enquanto você vai conversar com o pessoal daqui de baixo durante muito tempo, depois você conversa com o pessoal de cima. Porque não adianta você querer conversar sobre o que você vai querer falar exatamente. Qual é a sua pergunta, qual é a sua dúvida? Se você sofre de determinadas aflições, existem trabalhos específicos direcionados para essas pessoas. Agora, se você quer aprender alguma coisa, primeiro é sala de aula, depois você vai para essa reunião. Então, naquela época era assim, as pessoas queriam acelerar esse processo de entendimento da doutrina espírita para começar a vivenciar o exercício mediúnico na sua prática. E aí, então as cobranças, a gente pode imaginar que tenha sido assim, as cobranças a Kardec era exatamente isso. Escuta, você não vai lançar um livro mais prático, não? Um livrinho que seja mais rápido, um livrinho que possa ajudar a gente a entender logo, né, pegar um atalho nesse estudo tão moroso, nesse estudo tão demorado.
para depois a gente começar a fazer alguma coisa, a gente quer logo, a gente tem essa ansiedade de querer aprender. Né? O Braz colocou, quando eu li o Livro dos Médiuns a primeira vez, fui ver a nossa responsabilidade perante as comunicações, né? Perante todo o exercício mediúnico, né, Braz? A responsabilidade de quem faz a evocação, porque tem que ter um objetivo, a responsabilidade do médium nesse processo, a responsabilidade daqueles que recebem as mensagens. Então são responsabilidades das mais diversas perante as comunicações e perante o processo em si. Então, né, os perigos também e tudo mais. Aí aqui embaixo o Kardec coloca um pouquinho mais, né? Fala exatamente desse livro. Chegamos a publicar uma instrução prática para os médiuns que se encontra esgotada. Né? São afins... Em que sentido você diz, Mia? Médiuns em ouvido? Sim, é um grupo ele se encontra ali naquela harmonia, quando é um trabalho desenvolvido em conjunto, mas a gente fala sobre atendimento mediúnico, principalmente aquelas pessoas que buscam consulta com os espíritos, no caso de parentes, familiares e amigos desencarnados, as pessoas vão até os centros espíritas, levando ali todas as suas angústias, todos os seus sofrimentos, as suas decepções. Ali os médiuns, né, a equipe mediúnica e a equipe da casa espírita tem que se separar emocionalmente, psiquicamente daquele que busca essa assistência, porque ele vem em desequilíbrio, ansioso para ter alguma coisa. Se os médiuns se envolverem também nessa mesma ansiedade, o trabalho não se desenvolve, o trabalho simplesmente não evolui. Então é assim, eu entendo a sua aflição, mas calma, fica calma que nós vamos tentar fazer a nossa parte, porque aquele trabalho conjunto, né, a equipe do mundo físico, a nossa equipe aqui dos encarnados, a equipe dos desencarnados, que também lida com os espíritos que chegam. Se por acaso, vamos supor que eu desencarnei, mais uma vez meu teclado deu um choque, eu desencarnei. E aí, então eu quero desesperadamente me comunicar com a Miriam, que está ali quietinha. Então eu sou um espírito ansioso, a Miriam é um espírito ansioso querendo falar comigo também. Então somos dois ansiosos. No meio desses dois ansiosos, temos aqueles que são os encarnados, que são os trabalhadores, e os desencarnados que coordenam o trabalho. Então, de um extremo a outro, onde os dois estão ansiosos, esse miolo que promove o intercâmbio entre as duas dimensões, tem que estar em pleno equilíbrio e em plena harmonia. Esse é o problema que a gente percebe. A mesma coisa acontece num trabalho de orientação espiritual ou mesmo de desobsessão. Então, quer dizer, temos ali o obsediado, temos o obsessor. Entre esses dois extremos, temos a equipe de médiuns e a equipe dos espíritos que protegem e que ajudam naquela assistência. Então, eles não podem estar afinizados com esses grupos, eles têm que estar afinizados entre eles. E essas pessoas chamadas, que a gente pode dizer que são pessoas externas ao trabalho, essas pessoas devem ser controladas pela orientação adequada, pelo equilíbrio do grupo mediúnico, e não se envolver naquela ansiedade ou naquelas expectativas, naqueles temores que eles mesmos apresentam. Tudo é feito de um modo bem correto, né? E tudo muito bem organizado também, lembrando disso. Né? Os espíritos não chegam a qualquer hora e começam a falar. Tudo é muito programado no mundo espiritual, como acontece no mundo físico. Uma simples consulta médica que nós vemos aqui no nosso mundo físico, você tem que telefonar para recepcionista ou para atendente do consultório, ele agenda a tua consulta, o médico se programa para te receber, aí então naquele horário você se faz presente antecipadamente, depois você aguarda a sua vez, você tem o tempo de consulta e depois você é dispensado. A mesma coisa acontece com o mundo espiritual, com muito mais rigor principalmente, porque lá as coisas acontecem com muito mais sutileza. Não é assim que acontece. Nós tivemos aqui, já trouxe para vocês aqui alguns comunicados que vieram através através de médiums, né, da minha família, em especial, em que as reuniões aconteciam numa sexta-feira às 7 horas da noite, era o horário previsto, né, para as reuniões de desenvolvimento mediúnico, que era o nome que eles davam, né, de orientação para os médiuns que estavam começando no trabalho. Então, 7 horas da noite de uma sexta-feira, os espíritos chegavam e diziam assim: olha, eu estou aqui desde cedo, esperando a vez para poder conversar com vocês. Então essa organização não é assim, chega em cima da hora, chega afobado, olha, eu estou aqui, desculpa, eu perdi a hora. Não é assim que funciona, é tudo muito bem organizado, até mesmo para preparar os espíritos que vão se comunicar, para que eles possam entrar em sintonia com os médiuns, naquela sintonia fluídica, de estabelecer essa conexão horas antes do trabalho acontecer, para que haja mais fluidez no contato entre eles. Então ninguém chega em cima da hora, a não ser casos emergenciais, mas aí é tratado de uma forma diferente, até mesmo pelo mundo espiritual.
Então, preparo do ambiente, tem preparo dos próprios consulentes, tem preparo da equipe que é feita. Daí, então, aquela dificuldade que a gente fala, né, que chega um médium atrasado, o médium que não se prepara adequadamente para o trabalho, ele também prejudica, e muito, a comunicação com os espíritos. Você já tem um espírito que chega ali com uma certa dificuldade para se comunicar. O médium chega atrasado, derrubando o caderno no meio da escada, com uma dieta mal feita, com tantas preocupações, e aí então ele tem que abrir os canais mediúnicos, né, os canais mentais, para que aquele espírito perturbado possa entrar em sintonia com ele e trazer a sua comunicação. Imaginemos o trabalho que a equipe espiritual que organiza esse trabalho tem. De perceber que o próprio espírito já está mal, o médium também desequilibrado, eles têm que fazer milagre. E aí então os depoimentos que chegam para nós, tem inclusive um depoimento interessante no livro Instruções Psicofônicas. Esse foi um livro esse é um livro com transcrições de comunicações psicofônicas trazidas por Chico Xavier. Foi o único livro publicado com esse tipo de comunicação através da psicofonia, em que temos ali um espírito que ele diz o seguinte: olha, eu era um trabalhador do centro espírita, era médium, era ali um dos dirigentes, nós fazíamos o trabalho, cobrávamos ali dos médiuns, fazíamos e acontecíamos. Depois que ele desencarnou, ele falou assim: agora como desencarnado, eu fui designado para trabalhar junto à equipe mediúnica do meu centro espírita, e vocês não imaginam o trabalho que eu estou tendo para poder fazer com que haja essa conexão. Porque só do lado de cá que a gente percebe como as coisas são desorganizadas entre os encarnados. E a gente não fala desorganização em termos de horário, a gente fala desorganização mental, disciplina moral para realizar aquele trabalho, e eles têm que fazer milagres para fazer com que haja essa sintonia entre as partes. Então é extremamente difícil. Né, o Nando colocou, né, esse é um tema que discutimos essa semana em outra sala. Será que existe esse mesmo rigor no mundo espiritual? Para a gente, por exemplo, começar uma palestra pontualmente. Olha, a gente pode dizer assim, Nando, que o rigor que há no mundo espiritual, você pode colocar 10 vezes mais do que existe aqui. Somos nós que dificultamos as coisas. Somos nós que quando você fala sobre uma orientação espiritual no centro espírita, ali os espíritos são de grande conhecimento e responsabilidade também. E essa cobrança, nós temos ali aquela cobrança, né, no pé do ouvido dos dirigentes, dizendo: olha, vocês têm que fazer isso. Temos ali vários e vários comunicados dos espíritos que eles dão aqueles esfregas mesmo assim, com bastante autoridade. Dizendo assim: olha, a gente não veio aqui para brincar não, vocês não estão aqui para brincar também. Aqui vocês são socorristas. Né? Instruções psicofônicas, Nando. Tá? É um livro bem antigo, né? É bem fácil de você encontrar. Então, assim, é um trabalho que depende dessa conjugação, da conjugação de esforços. Mas um detalhe importante é o seguinte: nós que estudamos a doutrina espírita, nós temos ali um conhecimento do mundo espiritual, dos espíritos, quem são eles, qual exatamente ali a proposta que eles fazem. Mas, excetuando-se, né, o caso em que há aqueles que têm uma sensibilidade mais desenvolvida, que percebem a existência desses espíritos, os demais trabalhadores da casa não percebem que tem gente ali. Tanto é assim que você vai num centro espírita para poder fazer uma palestra, o palestrante nesse caso vai até lá no auditório, sobe lá em cima no púlpito lá em cima, ou mesmo a mesa onde se faz a palestra, e começa a falar, sem se dar conta de que ele está sendo observado por entidades desencarnadas, sem se dar conta que ele está sendo assistido por orientadores espirituais, sem que ele se dar conta da importância das palavras que ele diz no efeito daqueles que vieram ser socorridos naquele trabalho. Ele fala por um compromisso com a casa espírita. E, claro, ele diz assim: não, eu sei que os espíritos estão ali. Mas é aquela história: eu sei porque a doutrina diz que tem. Mas você está vendo alguma coisa? Não, você não está vendo. Então é aquela disciplina relativa que você faz para cumprir os compromissos com a casa. Agora, no mundo espiritual, eles estão vendo tudo o que está acontecendo. Eles sabem quem são os espíritos que estão ali, eles sabem qual é a necessidade que eles apresentam, qual a importância desse trabalho conjugado com o mundo físico. Então, por isso que a seriedade com que eles levam o trabalho mediúnico numa casa espírita é muito maior, porque eles estão vendo quem está ali. Enquanto que nós, que somos encarnados, nós fazemos por um compromisso, mas não temos a certeza de que tem gente ali. A menos, mais uma vez, como eu disse, que você tenha a sensibilidade de perceber os espíritos. Olha, eu estou vendo que está chegando gente aqui. Eu estou vendo uma leva enorme de espíritos para ser atendido. É uma outra história. Mas quantos são os médiuns com essa sensibilidade, com essa percepção, que podem ser contados em grupos mediúnicos?
É um aqui, outro ali, o resto é tudo médio de incorporação, que ele se coloca à disposição dos espíritos, mas ele não percebe o que está à sua volta. É aquele médium psicógrafo, que também ele sabe que ele vai ser utilizado como instrumento de comunicação, mas ele não vê o que está à sua volta. Daí então que você come o que você quer, você faz o que você quer, você pensa o que você quer, porque fisicamente você não é capaz de perceber. Já no mundo espiritual eles estão ali, ó, estou trazendo esse doente, ele sabe que está ali. E tudo aquilo que ele fizer de um modo irresponsável, de um modo desequilibrado, vai afetar completamente o trabalho. Então muitos dos espíritos, a maioria das equipes espirituais, trabalham pelos desencarnados e trabalham pelos encarnados também. Então é um trabalho duplo que eles têm que fazer para harmonizar as duas equipes. Extremamente difícil isso. Então esse rigor é muito maior pela percepção mais, naturalmente pela própria condição dos espíritos, né? Então não é simplesmente assim aquela cacheagem, como a gente chama, né, no meio militar, ou aquele rigor gratuito. Não, mas é a seriedade e a responsabilidade pelo que está acontecendo de fato. Então, nesse caso, voltando um pouquinho para aquele nosso raciocínio inicial, quando Kardec publicou essa instrução prática, a preocupação que ele tinha é exatamente isso, trazer uma noção inicial para as pessoas que estavam ali interessadas em conhecer a doutrina espírita no seu aspecto mediúnico, mas Kardec teve a preocupação de rapidamente elaborar um livro mais complexo, um livro mais profundo para substituir esse primeiro. Porque ele falou assim, olha, eu preciso publicar alguma coisa para dizer para as pessoas o que está acontecendo. Que não é uma magia, que não é uma farsa, mas que existe uma lógica atrás desse processo. Então ele lançou inicialmente aquele livreto, que foi o livro que nós divulgamos para vocês, né, Instrução Prática sobre as Manifestações Mediúnicas. Isso 1 ano após a publicação do Livro dos Espíritos. E depois, em 61, 3 anos depois do lançamento do Instrução Prática, ele lançou o Livro dos Médiuns. E aí o que ele coloca para nós aqui, ó, vamos de novo. Chegamos a publicar uma instrução prática para os médiuns que se encontra esgotada. Fizemo-la com um objetivo sério e grave, mas apesar disso, não reimprimiríamos, pois não corresponde à necessidade do esclarecimento completo das dificuldades que podem ser encontradas. Então ele teve a preocupação de lançar aquele manual inicial para dizer assim, olha, a coisa funciona basicamente desse jeito. Só que no exercício da mediunidade, você não pode ter uma orientação básica. Você tem que ter uma orientação avançada. E foi exatamente o lançamento do Livro dos Médiuns que trouxe esse conhecimento mais avançado. Daí então ele disse que nós não publicamos, ou não republicaríamos, né, reimprimiríamos aquela obra pelo fato dela ser uma obra superficial, dela ser uma obra genérica, que ela seria substituída por outra mais completa. E ele diz aqui então, preferimos substituí-la por esta, em que reunimos todos os dados de uma longa experiência e de um estudo consciencioso. Ela contribuirá, esperamos, para mostrar o caráter sério do Espiritismo, que é a sua essência, e para afastar a ideia de frivolidade e de divertimento. E quando ele coloca para nós, interessante, quando ele diz assim que em que reunimos todos os dados de uma longa experiência e de um estudo consciencioso. Naturalmente, pelo o tempo que ele teve, a gente lembra que desde o início dos trabalhos em 57 até o final, em 69, que foi a sua desencarnação, são 12 anos. Então ele teve 12 anos de prazo para poder fazer uma análise mais aprofundada, uma análise mais abrangente de todos os fenômenos que foram possíveis de serem observados. Mas certamente a gente lembra, e eu insisto nisso, apesar de algumas críticas, apesar de algumas resistências nesse sentido, Kardec ainda teria muito a observar. O Livro dos Médiuns não abrange todos os fenômenos. A gente tem que fazer interpretações a esse respeito. Por exemplo, a gente já falou isso várias vezes, vamos falar novamente. Quando você faz quando Kardec fala sobre psicografia, ele explica exatamente o que está acontecendo. Ele mostra então que o médium é envolvido pelo fluido do espírito, e aí então, né, aquela conexão de perispírito a perispírito, e aí então ele tem 3 tipos de conexões feitas na psicografia, né, que no caso é a psicografia a mecânica, a semimecânica e a intuitiva. Então ele dá um detalhe do que é a psicografia. E sobre cirurgias espirituais, o que Kardec fala sobre isso? Aí as pessoas vão dizer assim, não, mas se você for lá, na parte que trata dos fluidos, dá para você entender. Olha só, a gente faz uma interpretação.
Então ele não desenvolve um capítulo sobre isso. A gente faz interpretações em cima daquelas ideias que foram lançadas. Então, se Kardec pudesse ter observado também as cirurgias espirituais, o que acontece nas religiões de tradições africanas, como a gente já comentou aqui outras vezes, como é que pode um médium beber uma garrafa de cachaça num trabalho da Umbanda e de repente, quando acaba a incorporação, ele está sóbrio e sem cheiro? Aí então a gente vai lá na parte dos fluidos e entende sobre a manipulação dos fluidos, mas mais uma vez a gente faz interpretação. Então, muita coisa a ser observada, que Kardec não teve oportunidade de fazer, naturalmente pelo próprio tempo que ele teve. Aqueles que são muito rígidos com relação à codificação, dizem assim, não, Kardec em 12 anos ele fez tudo o que tinha que fazer na codificação. Gente, 12 anos. 12 anos não é nada. Pelo tamanho do esforço que ele teve, ele fez um trabalho monumental. Mas 12 anos para entender os mistérios do mundo espiritual não significa quase nada. Então ele lançou a doutrina espírita, a codificação, como uma base doutrinária, e a partir dessa base nós começamos a aprofundá-la com o nosso conhecimento. Né? A Vaninha lembrou aqui embaixo, é possível que Kardec nunca tenha visto esses fenômenos típicos da Umbanda. Acredito que não, Vaninha, porque senão ele teria relatado pelo menos na Revista Espírita. E nem lá ele fez relatos. Ele falou sobre os Wassoais, que vocês lembram, que é aquele grupo de norte-africanos que entravam em transe, que a gente chegou até a ver, até postei para vocês lá no nosso site. São aqui os Assoaias, né, da Argélia, ali no norte da África. Aquele pessoal que se corta, que mastiga escorpião, que anda em cima de vidro, uma coisa meio bizarra. Mas que Kardec teve contato em 2 publicações na Revista Espírita, 2 artigos, ele escreveu sobre esse grupo. Para dizer o quê? Olha, esse tipo de gente existe. Esse tipo de fenômeno existe. E aí então ele entrou em contato com São Luís e coisa e tal. Agora imaginemos se ele tivesse vindo para o Brasil, ou mesmo entrado em contato com alguns grupos, com algumas religiões na África, e tivesse observado os rituais de sacrifício animal, de incorporação. Quem são aqueles indivíduos que se intitulam como deuses, como guias espirituais, toda aquela nomenclatura? Por que ele não entrou nesse campo? Porque ele não teve tempo e não teve contato. Então o que os espíritos lançaram para eles, passaram para ele, esse é o meu ponto de vista, a interpretação que eu faço. Posso estar completamente errado, mas por enquanto eu defendo ardentemente essa visão. Kardec ainda teria muito a descobrir se ele tivesse mais tempo. Mas ele trouxe para nós o quê? Aquilo que era o básico necessário, e a nossa própria experiência contribuiria também para aquilo que ele fez. Então a gente vai aperfeiçoando aquilo que foi feito. É muito comum a gente ouvir no meio espírita as pessoas dizendo assim, não, o que Kardec fez não precisa mexer porque está atualizado. Não está em muitas coisas. Tanto não está porque muitos temas que são polêmicos porque eles são interpretados. Eles não são colocados com clareza. Quando você fala de psicofonia, ótimo, ele tem ali. Psicografia, ele fala também. Quando ele fala médium de cura, ele fala de médium passista. Ele não fala de médium cirurgião. E hoje nós temos na televisão falando disso o tempo todo. E quando nós interpretamos, cada um dá o seu ponto de vista, aí é a lei do mais forte. É a lei daquele que tem mais argumento. É como se fosse um debate num tribunal. Aquele que consegue falar melhor vence. Só que as coisas não estão claras. Exatamente porque ele não teve oportunidade de se aprofundar. E se alguém me disser que em 12 anos você consegue desvendar todos os segredos do universo, eu vou dizer, sinto muito, mas eu não concordo. 12 anos? Impossível. Tanta coisa para ser descoberta. Daí então que nós trazemos o nosso contributo para poder ajudar na evolução ou no desenvolvimento das ideias básicas. Por isso que se chama obras básicas. As obras básicas são para nós o alicerce. Agora o resto que vem em cima do alicerce, somente a evolução, o conhecimento e o entendimento poderá fazer com que isso se desenvolva melhor. Então, como nós colocamos aqui, não reimprimiria, então, né? Melhor fundamentadas, você quer dizer, Armando? Eu vejo assim, porque assim, quando a gente fala sobre os fundamentos que Kardec trouxe, está muito bem feito o trabalho que ele fez. Só que tem detalhes que não foram... É aquela história, quando você faz o alicerce de uma residência,
Você está preocupado com a base, para que tenha uma base sólida, para que tenha uma estrutura firme. A partir dessa base você vai começar a construir telhado, paredes, colocar os detalhes arquitetônicos. Isso tudo não está na base. Se você é alguém que constrói apenas o alicerce de uma casa, você não tem conhecimento de que janela você vai colocar na residência. Assim acontece então com os estudos doutrinários. Então eu vejo que a base está muito bem elaborada. Agora sim, o detalhamento dessa base, somente a experiência que vai mostrar para todos nós. Para a gente poder ver, a gente vai estudar isso futuramente, Carlos Embaçaí Júnior, ou filho, acho que é filho o nome, o Carlos Embaçaí. O Carlos Embaçaí, o pai, ele foi um pesquisador contemporâneo de Herculano Pires, que trouxe para nós uma grande contribuição no estudo da doutrina espírita no seu aspecto científico-filosófico. Carlos Embaçaí é o nome dele. E o filho dele, Carlos Embaçaí Filho, que de vez em quando aparece aqui no Pautalk, participou de alguns programas de televisão falando sobre doutrina espírita. Um desses programas, um Globo Repórter, ele fez uma investigação sobre uma médium, se eu não me engano, na Bahia, ou era baiana e se encontrava aqui no Sudeste, e que ele foi convidado a analisar a característica mediúnica daquela médium. Basta vocês colocarem no YouTube depois, coloca Carlos Embaçaí, Globo Repórter. Vai mostrar a matéria que eu estou falando para vocês. Era uma médium que ela conseguia, olha só que interessante, entrava em sintonia com a pessoa que estava na frente dela e ela absorvia a personalidade. Então o Embaçaí ele ficava assim, sentado em frente à mulher e a mulher falando como se fosse ele mesmo. Aí no começo ele ficava assim meio desconfiado e coisa e tal, até que chegou uma hora que ele se espantou. Ele falou, peraí, essa mulher está falando de coisa que ninguém sabe, só não é mulher. Ou seja, é um tipo de mediunidade que não é comum, de você absorver a personalidade de alguém que está à sua frente. Onde Kardec fala isso aqui no Livro dos Espíritos? De um modo claro, de um modo detalhado. Ele não fala, ele fala de sintonia mental, ele fala de envolvimento fluídico. E a gente pode aplicar em qualquer situação. Por isso nós temos várias características da mediunidade que somente a observação e a experiência começam a mostrar. Ele trouxe para nós aquilo que era possível, dentro do seu tempo, dentro do seu compromisso. Até porque, a gente lembra disso, Kardec não se dedicou 12 anos apenas ao livro dos médiuns. Em 12 anos ele teve que estudar filosofia, ciência, a parte de espiritualidade. Estudou também mediunidade. Então, nesses 12 anos, ele teve que se dividir em vários tipos de estudos diferentes. Daí a gente percebe que ele não se dedicando apenas ao livro dos médiuns, ele teve menos tempo do que esses 12 anos. Através da mediunidade, ele trouxe informações. Mas essas informações foram para o livro Céu e Inferno, foram para o livro dos Espíritos, foram para o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não se dedicava 24 horas por dia nesse tempo apenas estudando o fenômeno mediúnico. Muita coisa ainda nós não conhecemos quase nada ainda. Até porque a mediunidade, na forma mais bruta, como a gente pode chamar, dentro das nossas características físicas, com esse corpo físico bruto, com esse corpo físico limitado e tudo mais, ela traz determinadas características. Agora a gente imagina como é a mediunidade em ambientes mais sutis, onde o espírito não está tão amarrado, tão preso ao seu corpo físico, onde ele tem mais liberdade, o seu pensamento flui com mais facilidade. Quanta coisa isso pode mostrar para todos nós. Kardec não abordou, por exemplo, a psicopictografia, que é exatamente a mediunidade que trata da pintura mediúnica. Ele falou dos médiuns, falou do envolvimento fluídico, mas ele não falou de pinturas. Ele não falou de música, médiuns que incorporam músicos e tocam com genialidade. Ele fez uma abordagem muito superficial sobre isso. Então a gente tem tantas e tantas características ainda a serem abordadas que o livro dos médiuns não foi capaz de trazer tudo. Por isso ele coloca para nós aqui, né? Preferimos substituí-la por esta, em que reunimos todos os dados de uma longa experiência e de um estudo consciencioso, quer dizer, dentro das possibilidades que nós tivemos. Ele contribuirá, esperamos, para mostrar o caráter sério do Espiritismo, que é a sua essência, para afastar a ideia de frivolidade e divertimento, porque frivolidade e divertimento era uma brincadeira que se fazia na época, a gente lembra disso. As mesas girantes, que eram as mesas que se moviam e que batiam e que se comunicavam com os participantes daquela sala, da reunião onde eles se encontravam, era mais ou menos igual à brincadeira do copo nos tempos atuais.
que é a brincadeira do copo? Frivolidade e divertimento. Basta ver quais são as perguntas que se fazem, que são feitas nessas reuniões da brincadeira do copo. Com quem eu vou casar, se eu vou ganhar na loteria, se você adivinha o que eu estou pensando. E ali então a gente imagina, nessa frivolidade e divertimento, qual é a qualidade, qual é a natureza dos espíritos que estão ali presentes. Daí então, quando Kardec começa a trazer, através desse livro, a gravidade do espiritismo, não a gravidade no sentido negativo, mas a seriedade desses recursos, vai com Deus mesmo, a seriedade dessa faculdade, dessa habilidade, as pessoas começaram a pensar assim, peraí, então eu não posso brincar da forma como eu estou fazendo. Eu preciso ir mais além. Eu preciso trabalhar muito mais. Aí então as pessoas começaram a perceber que não era para brincar, mas era para poder fazer com que aquilo fosse sério. Né? A Paula, bom dia Paula. A Paula colocou, né, eu tive uma experiência parecida com isso. Uma amiga minha estava num lugar fazendo uma coisa que não devia, e eu estava dentro dela, vi ela abrindo a porta em determinado lugar, e quando ela chegou em minha casa, eu disse que vi tudo, né? Que tipo de mediunidade é esse o meu? Né? É o que a gente chama de dupla vista, né? Ou vista à distância. Então você está no teu lugar, a tua mente se transporta até aquele local e observa o que está acontecendo, e depois você traz aquele relato, pela sintonia que você tinha com ela. São muitos os relatos que trazem para nós. A dupla vista quer dizer, você tem a vista física, que você vê à sua volta com seus olhos físicos, e você tem, né, a outra vista, que é a vista do plano espiritual. Através da emancipação, que é você se desprender do seu corpo físico e fazer uma viagem pelo mundo espiritual, você se depara com determinadas situações que você percebe à distância. São muitos os relatos que falam sobre isso. É bem interessante, inclusive, essa experiência. Né? Então, alguns veem o que não querem, né? Esse é o problema. Se fosse assim, né, eu só vou ver o que eu quero, onde eu quero, com quem eu quero, seria muito fácil. Só que às vezes você vai para onde você não quer, vê o que não deve, perto de gente que você não quer estar. Então é a situação de sonho que acontece também, às vezes dormindo, você tem ali a emancipação, e você de repente acorda, né, todo assim assustado, e diz assim, mas que sonho maluco foi esse que eu tive? Só que eles se tornam tão recorrentes que percebe que isso não é apenas um sonho, mas é uma experiência vivenciada pelo espírito durante o processo de emancipação, que é o que a gente chama. Tá? Isso é bastante comum, termos depoimentos nesse sentido. Né? Exatamente, né? A dificuldade, isso que a Paula colocou é bem interessante. Quando a gente fala sobre médiums, na doutrina espírita é muito fácil, todo mundo levanta a mão e diz assim, eu sou médium, eu sou médium, eu sou médium. E fora do meio espírita, como é que as coisas funcionam? Dependendo de onde você está, da religião que você tem, do tipo de pessoa com quem você convive, se você disser isso, você vai internado como louco. Ou você vai para um processo de exorcismo, porque diz que você está endemoniado. Então não é tão simples assim você contar para as pessoas aquilo que você vê, o que você sente. Muitas das vezes, como acontece no trabalho de atendimento fraterno que nós fazemos aqui na internet, são muitas pessoas que nos escrevem dizendo assim, olha, eu estou vendo coisas, mas eu não tenho para quem contar. Porque ninguém acredita. E se eu contar isso daqui, vão dizer lá na igreja que eu estou maluco, que eu estou endemoniado e não sei o quê. Então eu estou escrevendo para vocês. Aí então a gente entra em contato, começa a explicar o que acontece, faz indicação de livros que tratam do assunto. São muitos e muitos relatos de pessoas que não querem manifestar ou não querem expressar aquilo que vivenciaram pela sensibilidade mediúnica, porque ninguém vai levar a sério ou ninguém vai acreditar ou as pessoas vão ter medo. Tem um garotinho que ele foi entrevistado pela presidente do Centro Espírita Perseverança aqui em São Paulo. Eu me esqueci o nome da presidente agora. Mas vocês acham com facilidade. Ele foi entrevistado junto dela lá no programa Mais Você, pela Ana Maria Braga. Vocês devem ter assistido. É um garoto que tem ali seus 12, 13 anos de idade, que tem uma mediunidade assim à flor da pele. E ele dizia que no começo, quando ele contava para os amigos da escola que ele via coisas, ele acabava sofrendo o bullying. Ele era discriminado pelas outras crianças. E de repente a criança chegava em casa e falava assim, tem um colega na escola que ele vê espírito. Aí o pai diz assim, pelo amor de Deus, não chega perto dele. Aí então, através da educação que ele recebeu dentro do meio espírita bem direcionado, ele começou então a ter equilíbrio para lidar com isso. Aí ele falava assim, graças ao aprendizado que eu tive, eu percebi que isso não é errado, que isso não tem nada demais, é uma habilidade que eu tenho, mas que as pessoas não entendem. Então criança passa por isso, adulto passa por isso, qualquer um vivencia. Esse é um grande problema.
Quer dizer, é aquilo, né, Paulo? Não importa se você é agnóstica, se você é agnóstica, se você é religioso, se você é ateu, a mediunidade é aquilo que você tem. A forma como você vai estudar, como você vai lidar com isso, vai depender das oportunidades, do interesse que você tem em se aprofundar nesse campo de conhecimento. Né? O que foi, Mia? O que você achou estranho? Né? Gnóstico é que não tem uma religião definida. Acredita em Deus, mas não tem uma religião definida. É possível ela ver momentos íntimos de um casal? Olha, é mais ou menos o que pode acontecer. Mia, é que durante o momento em que você tem esse processo você vivencia o processo de emancipação, é possível que em sintonia, dependendo do tipo de comportamento que o casal tenha, não que seja um comportamento promíscuo, mas às vezes você não se preocupa em fazer daquele momento de intimidade um momento pessoal, um momento assim de equilíbrio, onde o amor, nesse caso, é o que determina aquela relação. Às vezes a relação sexual é simplesmente alguma coisa mecânica, prazerosa, que você poderia fazer de qualquer forma. Nesse caso, não que você atraia, mas você permite essa abertura. E aí então aqueles que estão em sintonia, sejam eles amigos ou inimigos, podem acessar aquele momento. Tem uma passagem interessante do livro... eu me esqueci o livro agora de André Luiz, que fala sobre a reencarnação de Segismundo. E aí então fala que no momento em que vai haver a conexão do espírito junto ao casal, ou um pouquinho antes disso, quando vai haver o ato sexual propriamente dito, os espíritos saem da sala e dizem assim, olha, vamos sair daqui do quarto, que esse momento é do casal. E eles estão fazendo isso tudo da forma mais correta possível. Então eles estão por si mesmos se protegendo, pela intenção que os move naquele momento. Aí então a Mia perguntou, mas por quê? Qual a finalidade disso? Não existe uma finalidade, existe a oportunidade. Você tem a habilidade de se desprender, aquele local com quem você tem afinidade está desprotegido, você simplesmente presencia. Daí é o caso que você pergunta, por que tem gente que tem a premonição e percebe coisas que vão acontecer de um avião que vai cair? Como aconteceu, uma menininha, na época em que teve ali o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Não, pode estar acordado também, tá, Sandra? Depois a gente fala sobre isso. Então, de repente, ela sentiu, teve um sonho que viu o pai no avião e o avião ia bater. E não deu outra, o pai morreu. O pai desencarnou porque o avião bateu. Aí você pergunta, mas por que a criança viu aquilo? É uma experiência dela. É uma habilidade que ela tem uma percepção desenvolvida que ela capta coisas. Então, quando eu falei para vocês que você não escolhe o que você vai captar, a mediunidade, quando ela é bem direcionada, ela pode ser trabalhada de um modo mais eficiente. Então você tem que se concentrar, olha, eu vou fazer isso. A história que a gente sempre conta do Chico Xavier, que ele tinha uma mediunidade assim, das mais sensíveis, das mais desenvolvidas que nós tivemos conhecimento no tempo contemporâneo. Ele, por exemplo, fala assim, olha, ele não via só espírito de luz. Ele via espíritos dos mais trevosos também. A diferença é que ele sabia entrar em sintonia nesse, ou junto a esse ou aquele grupo, e sabia se manter equilibrado no momento em que ele via. Ele não via o espírito, fechava o olho e ficava gritando, ai, pelo amor de Deus, tira perto de mim. Ele via, sabia quem era, sabia por que os espíritos estavam ali. Isso é educação. Educação não é te tirar das dificuldades, mas é saber lidar com elas. No caso, se você tem uma habilidade de você ter uma dupla vista, no caso dupla vista, acaba sendo uma questão anímica ou uma questão mediúnica, dependendo da comunicação que você tenha. No caso da Paula que ela contou, é o animismo. Você se desprende do seu corpo físico e vê aquilo que está à tua volta. Não há interferência e não há interação com o mundo espiritual. Você apenas se distancia e percebe o que está à sua distância. Como tem pessoas que têm ali uma habilidade, por exemplo, da audição. Você ouve coisas à distância, né, ou pressente coisas que vão acontecer, o telefone vai tocar. 2 segundos depois o telefone toca. E alguém vai bater na porta. 2 segundos depois o telefone toca. Alguém bate na porta. Isso são habilidades anímicas do próprio indivíduo. Poderia ser quase colocado como uma habilidade paranormal. E não mediúnica, porque mediúnico tem que ter contato com os espíritos. Então temos ali várias situações. Agora, por que isso acontece? Muitas vezes é para te chamar a atenção,
daquilo que acontece no mundo espiritual e o que acontece à sua volta, e te levar a uma educação mais aprofundada de você mesmo. Porque quando você tem uma habilidade e essa habilidade te leva a experiências que são negativas, quanto mais estudo você tem, mais disciplina na sua vida, melhor é o equilíbrio que você vive. Então, na verdade, isso serve para você, para te chamar a atenção. O Armando colocou: um pastor previu sua morte no acidente da TAM. Ele relatou em um culto alguns dias antes, né? E naturalmente ele vai dizer assim, né? Porque tive uma revelação do Espírito Santo. Porque é o modo como se interpreta esse tipo de situação. Agora, sem dúvida nenhuma, essa previsão que ele teve, que é a pré-cognição, pode ter sido para ele um fator anímico que ele mesmo percebeu, que ele captou aquilo que ia acontecer, ou pode ter sido uma revelação do mundo espiritual, onde os espíritos vieram dizer: olha, vai acontecer tal coisa. Então nós temos ali várias, né, é a somatória de vários fatores que vão determinar, mas a nossa preocupação não é entrar em detalhes sobre isso, mas é analisar o fenômeno propriamente dito. Deixa eu ver aqui. Não é que é muito complexo, é que precisa de muito estudo, Mia. A gente está começando a estudar agora, vocês vão ver que com o passar do tempo a gente vai tocar em temas que até então a gente sabia porque contavam, a gente sabia porque a gente viu, mas que a gente nunca parou para conversar sobre isso. Então o roteiro que o livro dos médiuns nos oferece é um roteiro muito interessante, que a gente vai dando uma passeada, né? E todo esse bate-papo que a gente está tendo está na introdução do livro ainda. Imagina quando a gente começar a entrar nos capítulos propriamente ditos. O quanto de coisa tem para a gente aprender. Por isso o estudo é necessário, e não é uma leitura. Eu li o livro dos médiuns e achei muito interessante. Tá, você leu, que bacana. Quando é que você vai estudar? Porque o estudo é isso, é você conversar, você raciocinar, você pegar situações diversas, fazer comparações. Aí sim você está estudando, porque você consegue abranger todos os aspectos daquele fenômeno que foi relatado. E não simplesmente saber, que interessante, esse fenômeno existe. Mas você conhece alguém que fez isso? Você conhece alguém que tem essa habilidade? Você conhece alguém que já viveu aquela experiência? Você já sentiu alguma coisa nesse sentido? E assim vai. Deixa eu ver aqui, a Sandra colocou: eu falei à minha amiga que entre 2 anos alguém ia morrer na casa dela, e morreu a amiga, né? Essa é uma pré-cognição, né? Pré-cognição. Cognição quer dizer conhecimento. Pré-cognição é um conhecimento prévio. Porque você tem pré-cognição, pós-cognição e cognição. Cognição é aquilo que você conhece que está acontecendo fora de você ali, ou seja, não está acontecendo do seu lado. Você sabe assim: olha, estou sentindo que uma pessoa da minha família sofreu um acidente. E naquele momento aquela pessoa sofreu um acidente. Isso é cognição. Só que você tem uma percepção à distância. A pré-cognição é uma cognição, conhecimento prévio, anterior ao acontecimento. E pós-cognição é quando você conhece uma coisa que você não teve contato, que já aconteceu. Quando você chega e fala assim: olha, eu estou sentindo que teve uma morte nesse local. Isso pode ser misturado, né, pode ser confundido também com a psicometria, que é você captar as energias do local, mas muitas vezes a pós-cognição é assim: olha, eu sinto que alguma coisa, seria a retrocognição, a pós-cognição, depende da interpretação, Eduardo. Porque esses nomes são nomes muito mais ligados à parapsicologia do que à mediunidade. Né? Então pós-cognição, retrocognição, tem o mesmo sentido. Retro quer dizer para trás, né? E cognição é nesse momento. Então quando a gente fala assim: olha, alguém morreu nesse local, de repente faz ali uma análise e percebe que alguns anos antes alguém tinha morrido ali. E aí então você fez uma interpretação de alguma coisa que já aconteceu. Então a cognição, de modo geral, é o conhecimento. Então você tem conhecimento pós, pré e durante o momento em que você tem essa percepção. Deixa eu ver aqui em cima, o braço colocou: estava dormindo em um ônibus na cidade de Formosa e sonhei que alguém me dizendo: acorde, que seu celular vai tocar, e tudo aconteceu no exato momento, né? Pois é, né, Brás? Às vezes a percepção sua, o seu cérebro diz assim: o telefone vai tocar, e você interpretou como alguém dizendo para você que ele vai tocar, ou mesmo alguém disse isso, sabe-se lá. Aquilo que eu falei para vocês, não é fácil a gente interpretar tudo que acontece. A gente não tem uma resposta pronta para tudo. Olha, isso é tal coisa, aquilo é tal coisa. A gente vai entendendo o fenômeno. E entendendo o fenômeno, a gente começa a fazer a interpretação. Né? A psicometria é raro. A gente vê muito psicometria, Brás, nos Estados Unidos. Ali os paranormais, que eles chamam de médiums, esses paranormais, eles têm aquela coisa assim, né? Eles pegam uma... Inclusive eles têm uma ligação muito próxima com a polícia, no caso, né? A polícia, o FBI.
Então ele pega assim, olha, uma pessoa desapareceu. Aí ele pega uma camiseta, fecha os olhos e começa a sentir, olha, essa pessoa foi para aquele local. Isso é psicometria. O FBI, a CIA contratava na época da Guerra Fria, contratava paranormais para descobrir códigos de mísseis nucleares. Isso que é bem interessante da gente perceber. Né? Então, assim, quando se fala em faculdades anímicas, que a gente chama de paranormal, ou de mediunidade, que também pode ser considerada uma paranormalidade, já que paranormalidade foge daquilo que é normal, existem ali uma série de fatores nos mais diversos graus, nas mais diversas características, que a gente vai estudando caso a caso, tentando entender. Né? Deixa eu ver aqui, uma amiga minha, irmã de outra vida, né, está perguntando, né, um abraço para ela, se todas as pessoas têm mediunidade. Todos nós somos médiums. Essa é uma interpretação que os espíritos nos trazem, o entendimento. Mas a diferença é que algumas pessoas têm a mediunidade que nós chamamos de ostensiva. São aquelas que ficam claras, aquelas que ficam bem demonstradas. Né? Então, assim, olha, eu vi alguma coisa e tenho certeza que aconteceu. Essa visão mostra que eu tenho uma mediunidade ostensiva. Agora, o fato de nós sofrermos influências do mundo espiritual já nos coloca também na condição de médiums. Só que isso vem através de uma forma intuitiva, de uma forma sutil, de uma forma silenciosa. Né? Então, nesse caso, a gente classifica como médiums mesmo aqueles que são ostensivos. Aqueles que falam assim, olha, eu senti tal coisa, eu faço tal coisa, eu vi tal coisa. Do contrário, a gente vai ficar assim, eu tive uma sensação ali que eu sou médium porque me deu uma coceira atrás do pescoço. Então você pode estar uma alergia, passa uma pomadinha aí que vai melhorar. É difícil a gente interpretar assim com pequenos sinais. Então a ostensividade é aquela coisa que não traz dúvida. Você é médium e ponto. Essa que é a situação. Tá? Então no caso do intuitivo ele é sempre difícil, ele é sempre complicado. Porque o intuitivo fica assim, olha, eu tive uma intuição de que alguma coisa vai acontecer. Como é que você vai ter certeza que isso é real ou não? Que pode ser uma impressão, uma ilusão, uma fantasia. Já a mediunidade ostensiva é assim, olha, aconteceu, eu vi, está ali, ó. Então pronto. Né? E desculpem o cachorro, pessoal. Tá, vamos em frente então. Deixa eu ver só a mídia aqui rapidamente para a gente continuar, senão a gente não acaba de novo aqui a introdução. Ontem eu abri a câmera de um amigo e vi um homem atrás dele. Eu comentei com ele, descrevi. Ele disse que é o pai. Eu fiquei apavorado porque nunca vi nada, né? Estou querendo entender isso, né? O que é interessante a gente lembrar, ô Mia, é que nós temos um fenômeno que a gente vem estudando aqui. Nós vamos estudar isso também com bastante propriedade. Inclusive Kardec não estudou isso na sua época. A gente lembra disso bem interessante, que é o caso da transcomunicação instrumental, que é a comunicação dos espíritos através dos equipamentos eletrônicos. Kardec não tem isso no Livro dos Médiuns. Vai falar de novo de fluidos, vai falar de envolvimento dos espíritos, mas não traz claramente o estudo da TCI. E a gente vai falar sobre isso. Eu tenho aqui material bem interessante para a gente poder ver. E quando se fala em transcomunicação instrumental, você pode fazer isso. A interferência dos espíritos no meio eletrônico. Porque a gente lembra que a eletricidade é energia. Quando os espíritos de alguma forma podem interferir nessa energia, eles então se manifestam de uma forma mais clara. E isso se dá através de imagens, de fotografias, que vocês já devem ter visto aí dezenas de reportagens e filmes falando sobre fotos em que aparecem fantasmas. Câmaras filmadoras. Era muito comum uma experiência que se fazia na década de 80, em que na época em que a televisão ficava fora do ar, né, a psicopictografias, no caso, são pinturas, né? Então a gente lembra assim de quando a televisão ficava fora do ar, aí você pegava uma filmadora, colocava em frente da televisão, deixava fora do ar e ficava ali, gravando durante horas. O filme Vozes do Além, assistam Vozes do Além que vocês vão entender a experiência que é feita ali. Exatamente, é um fenômeno físico, né, Armando? Lembrando que é uma interferência física. Ou seja, energia interferindo na energia, não é nada sobrenatural. Isso tem explicação absolutamente lógica. E é necessário que haja um médium de efeito físico para que isso aconteça. Isso você não chega assim simplesmente faz. Tanto que tem muita gente que tenta fazer a experiência da transcomunicação e não dá certo. Por quê? Porque ele não tem essa habilidade de fazer a doação para que os espíritos materializem, entre aspas, a sua energia para interferir naquelas ondas eletromagnéticas. Essa é a diferença. Né? Então a gente tem ali naquele caso, então pegava-se uma filmadora, colocava em frente a televisão fora do ar, e depois de um tempo você assistia ao filme gravado e estava ali imagens que apareciam. Então a gente tem fotografia, filmadora, secretárias eletrônicas, que são meios eletrônicos, e isso está previsto no próprio Livro dos Espíritos.
que eles dizem assim sobre comunicação com o mundo espiritual, no futuro vocês terão outros meios de se comunicar com os espíritos. Então, nesse caso, esses outros meios tratam-se dos meios eletrônicos. Então a gente vai aprender sobre tudo isso. Então a Mia falou que viu isso de uma filmadora. É possível que seja ali a presença de um espírito? Sim, é possível. Como é que a gente vai conseguir comprovar? Vai com Deus ali. Como é que a gente vai conseguir comprovar que isso é real? É difícil, mas são assim experiências. Até porque isso não fica registrado. Se fosse uma fotografia, a gente vai mostrar fotografias sobre isso depois, vocês vão ver. Tem aqui fotos bem interessantes para mostrar. Então, assim, se é uma fotografia, você para, você analisa. Agora você diz assim, olha, eu vi. Tá, entre aquilo que você viu e aquilo que você imaginou, as interpretações são as mais diversas. Agora, é possível que tenha acontecido isso? Sim, é possível. É possível, mas... Então, se você diz assim, olha, eu vi isso, realmente estava lá. Então estava. Quem sou eu para dizer que não estava, que você estava mentindo, que você estava errada? Cada um, nesse caso, as experiências que são simplesmente percebidas, elas são difíceis de serem registradas e comprovadas. Daí, então, que muita gente diz assim, olha, eu fui naquela casa e vi um fantasma. Tá, o vi um fantasma, fica o crédito fica na dependência da confiança que eu tenho em você. Mas, infelizmente, você não tem. Você não tem como chegar e dizer assim, né? Tá, grande Dark, um abraço. Então, quer dizer, é possível? Sim, é possível. Né? A Highlander colocou, né? Mas se ela tira-se foto da tela do PC dela, sai na foto? Porque ontem eu estava com ela na sala e não vi nada, só ela via. Talvez sim, talvez não, porque muitas vezes é uma percepção dela, não é do equipamento. Né? Então tudo é possível acontecer, gente. Então são experiências das mais diversas que a gente vai fazendo, tanto com meios eletrônicos, como através mesmo da nossa comunicação mediúnica, da tradicional, que a gente vai anotando, vai registrando. Né? Eu imagino que sim, Dark. Né? Certa vez eu conversava com a Ju, com a nossa amiga Juliana da Itália, e eu estava com a câmera ligada. E ela falou assim, estou vendo uma moça com cabelo comprido na janela de sua sala. Aí eu olhei para trás, ela falou assim, olha, eu falei, Ju, olha, ali é a samambaia que está ali. Ela falou, não, eu estou vendo a samambaia e estou vendo uma moça de cabelo comprido atrás de você. Eu falei, então eu vou desligar a câmera para você parar de falar bobagem. Né? E a gente ficou depois com essa brincadeira, mas se ela estivesse aqui na sala, ela diria. Ela diria de pé junto, eu vi, tinha uma moça atrás de você e ela se mexeu. Eu falei, Ju, isso é interferência, não sei o quê. Quer dizer, né, como eu falei para vocês, são interpretações que a gente faz daquilo que a nossa mente capta. Agora, a nossa mente muitas vezes pode ali se deixar enganar por uma imagem. A câmera muitas vezes pode trazer ali uma interferência dos meios de comunicação, a gente vê aquilo. É tudo real. Aquela coisa assim da gente tirar foto, principalmente nas fotos digitais, e que aparece aquelas esferas de luz em cima das pessoas, vocês já viram isso, né? Tem gente que olha e vê uma carinha ali, parece aquela carinha do Smile, né? Aquela carinha amarela do Smile. Então, assim, aquelas bolas, olha só, essa foto, essa bola que está aqui, é um espírito que se manifestou. Não dá para a gente se deixar levar com tanta facilidade. Né? Mas aquilo que eu falei, Dark, né? As experiências que a gente percebe, elas nem é igual disco voador. Quem já viu disco voador aqui? Ninguém viu. Quem conhece alguém que já viu? Aí todo mundo conhece. Teve alguém que falou que viu, que estava viajando. Então quando a gente vê alguma coisa, a guria já viu, já conhece, a Dark também já viu. Então já temos gente que viu aqui. Então quando você fala assim, eu vi alguma coisa, é aquela questão de confiar naquilo que você está dizendo. Se você disse que viu, eu acredito que você viu. Agora, prova para mim que você viu. Já não dá para ver. Highlander também já viu, olha lá. Então, quer dizer, temos ali, né, temos essas dificuldades, porque o mundo espiritual não se manifesta com tanta facilidade assim. Se todo mundo visse as coisas e provasse, a nossa ciência já teria se rendido às manifestações do mundo espiritual. Né? Esse que é o problema. Vamos lá para a gente terminar aqui então, pessoal, senão a gente não consegue concluir aqui a nossa introdução. E essa introdução está praticamente virando um estudo já. Vamos lá. Acrescentaremos uma importante consideração, a de que as experiências feitas com leviandade, sem conhecimento de causa, provocam péssimas impressões nos principiantes, ou pessoas mal preparadas, tendo o inconveniente de dar uma ideia bastante falsa do mundo dos espíritos, favorecendo a zombaria e dando motivos a críticas quase sempre bem fundadas. É por isso que os incrédulos
saem dessas reuniões raramente convencidos e pouco dispostos a reconhecerem o aspecto sério do espiritismo. A ignorância e a leviandade, em certos médiuns, têm causado os grandes prejuízos do que se pensa na opinião de muita gente. Aqui o que a gente fala, essa colocação de Kardec, ela vem bem ao encontro do que a gente está conversando agora. Se a gente simplesmente aceitasse com toda facilidade, sem nenhum tipo de questionamento, as experiências que vocês estão relatando, alguém que não conhece a doutrina espírita, que não entende o que está acontecendo, e fala assim, nossa, eu fui numa sala lá, que o pessoal falou um monte de absurdo. E todo mundo acreditava, esse que é o pior. Nós temos reuniões mediúnicas que são assim. Você convida alguém de fora, e se alguém fica só observando, aí tem aquele médium que fica estrebuchando, que fica fungando, que fica chacoalhando, que não sei o quê. Aquele que não conhece, que não entende exatamente o que se passa naquela experiência, vai sair daí dando risada. Nossa, aquele aí só tem louco. E olha que ninguém é corintiano ali, mas é um bando de louco. Por que isso tudo? Porque o que acontece quando a gente faz reuniões que não são reuniões levadas a sério, aquelas pessoas que eu também sou guria, aquelas pessoas que estão presentes vão também ver ali uma certa brincadeira naquela reunião. Por isso não Kardec coloca ali o aspecto sério e grave de uma reunião mediúnica. Vamos lá para a gente continuar. Vem progredindo bastante o espiritismo, desde alguns anos, mas o seu maior progresso se verifica depois que entrou no rumo filosófico, porque despertou a atenção de pessoas esclarecidas, aquilo que nós conversamos no início. Muita gente se aproxima da doutrina espírita para poder estudar fenômeno. Ah, eu quero ser espírita, eu quero ir no centro espírita porque eu quero ver fantasma. Então esses que vão por curiosidade, vão mais por falta do que fazer, na verdade. Né? Selecionável com muito rigor, Armando, como acontece hoje nas reuniões sérias também, daqueles que estudam com seriedade, com um trabalho legítimo do que fazem, não coloca qualquer espectador para poder observar as reuniões, até porque ele não vai entender. Ele vai ficar com muito mais medo do que com entendimento. Imagina um obsessor que chega ali e começa a rosnar e começa a falar, a fazer ameaças na mesa, aquela pessoa nunca mais dorme. Por que isso tudo? Porque ela não tem o preparo para entender que essas ameaças do espírito fazem parte da sua característica. Mas que ele não pode atingi-lo se você não estiver em sintonia com ele. Né? Exato, lá tinha aqueles que participavam muito mais para pegar os erros do que para contribuir com alguma coisa. E aqui então, como ele coloca para nós, como eu falei para vocês no início, aqueles que vão em busca de doutrina espírita pelos fenômenos mediúnicos estão diminuindo, porque o aspecto consolador e filosófico da doutrina está sendo muito mais visado do que o fenômeno propriamente dito. Muita gente se torna espírita, mas não quer saber de reunião mediúnica, tem medo. Olha, eu vou lá no centro espírita, mas eu vou ver alguma coisa? Não, você não vai ver nada, então eu vou. Por que você vai? É porque eu acho tão bonito aquilo que vocês falam, eu acho tão bonito os ensinamentos que são trazidos, eu acho tão isso, eu acho tão aquilo, nada a ver com mediunidade. E essa, felizmente, é a maioria que chega na doutrina espírita para poder fazer esse aprendizado, para aprender o seu aspecto filosófico da doutrina. Vamos lá para a gente continuar, já li o que vocês escreveram. Hoje não é mais uma diversão, mas uma doutrina de que não riem os que zombavam das mesas girantes. Esforçando-nos por sustentá-lo nesse terreno, no terreno filosófico, estamos certos de conquistar adeptos mais úteis do que através das manifestações levianas. Lembrando que as manifestações inicialmente surgiam para despertar atenção. Hoje nós conquistamos ou nós apresentamos a doutrina pelo raciocínio, não mais pelo medo, pelo susto. Assim que os espíritos se manifestavam naquela época. Vamos chacoalhar a mesa para chamar a atenção das pessoas. Hoje nós chamamos a atenção das pessoas mostrando um raciocínio em cima de experiências reais que as pessoas vivem. Temos uma prova disso todos os dias, pelo número de adeptos resultantes da simples leitura de O Livro dos Espíritos, que é o que vem sendo estudado hoje nas casas espíritas. Basta a gente observar, nas reuniões que são feitas aqui no Pautalk, em especial aquelas que são transmitidas do Centro Espírita Leon Denis, lá do Rio de Janeiro. Qual é o teor das palestras? Instrução pura. Livro dos Espíritos. Vai com Deus, Bruno, bom dia. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, obras de Leon Denis, tudo isso sendo transmitido, nada de fenômeno mediúnico. Tem as comunicações que são feitas aos sábados e às quartas-feiras, onde tem ali os espíritos pela psicofonia, trazem uma comunicação, mas não é essa a essência do trabalho.
A essência são palestras de instrução. E é por isso que vem conquistando muito mais adeptos do que no passado. Porque tirou aquele aspecto do ocultismo, do mistério, e trouxe a razão. Esse é o principal. Depois da exposição do aspecto filosófico da ciência espírita... Tá, vai com Deus, Paula. Bom dia para vocês, tá? Até a próxima. Depois da exposição do aspecto filosófico da ciência espírita em O Livro dos Espíritos, damos nesta obra a sua parte prática, para aqueles que desejarem ocupar-se das manifestações, seja pessoalmente, seja pela observação de experiências alheias. Verão aqui as dificuldades que poderão encontrar e estarão em condições de evitá-lo. Essas duas obras, embora se complementem, são até certo ponto independentes uma da outra. Mas, a quem quiser tratar seriamente do assunto, recomendamos primeiramente a leitura do Livro dos Espíritos, porque contém os princípios fundamentais, sem os quais talvez seja difícil a compreensão de algumas partes dessa obra. A que se refere Kardec exatamente? Quando ele fala assim do Livro dos Espíritos, ele diz assim que muitos ensinamentos que passam lá chegam para nós como base daquilo que é estudado no Livro dos Médiuns. Por exemplo, no Livro dos Médiuns nós temos a psicografia. O que é a psicografia? É a comunicação dos espíritos através da escrita, através da mão, do braço do médium. Muito bem. Mas quem são esses espíritos? De onde eles vieram? Onde eles estão? O que eles fizeram exatamente? Isso tudo o Livro dos Médiuns não tem. Não fala quem são os espíritos, que são as almas dos mortos, que são as almas dos que estavam encarnados. Mas o Livro dos Espíritos fala. O tempo que ele levou para desencarnar, a possibilidade de comunicação, o perispírito que ele possui. Isso no Livro dos Médiuns, os espíritos traz de uma forma até um pouco superficial, mas ele aprofunda um pouco mais no livro A Gênese depois. Aqui no Livro dos Médiuns também trata um pouco do assunto. Então a gente tem que ter uma base doutrinária para entender o fenômeno. Se o primeiro livro que a gente for ler for o Livro dos Médiuns, a gente vai ter uma série de lacunas que a gente não vai conseguir interpretar, por falta de conhecimento. E tendo essa falta de conhecimento, infelizmente, vai ser um trabalho improdutivo. Esta segunda edição, lembrando que essa segunda edição, foi bem melhorada, apresentando-se mais completa do que a primeira. Foi corrigida com especial cuidado pelos espíritos, que lhe acrescentaram um grande número de observações e instruções do mais alto interesse. Como eles reviram tudo, aprovando ou modificando à vontade, podemos dizer que ela é, em grande parte, obra deles, mesmo porque não se limitaram a intervir em algumas comunicações assinadas. Só indicamos os nomes quando isso nos pareceu necessário para caracterizar algumas exposições mais extensas, como feitas textualmente por eles. De outra maneira, teríamos de mencioná-los quase em cada página, particularmente nas respostas dadas às nossas perguntas, o que nos pareceu inútil. Os nomes pouco importam, como se sabe, nesse assunto. O essencial é que o trabalho corresponda, no seu conjunto, aos objetivos propostos. Esperamos, assim, que esta edição, mais perfeita que a primeira, seja tão bem recebida como aquela. Como acrescentamos muitas coisas e muitos capítulos inteiros, assim também suprimimos alguns trechos repetidos, como a escala espírita, que já se encontra em O Livro dos Espíritos. Conversamos sobre isso no estudo anterior. Suprimimos ainda o vocabulário, o que não se refere propriamente a esta obra, substituindo-o por coisas mais úteis. Esse vocabulário, aliás, não está completo. Pretendemos publicá-lo mais tarde em separado, na forma de um pequeno dicionário da filosofia espírita. Conservamos nessa obra tão somente as palavras mais novas específicas relativas ao assunto de que nos ocupamos. Aqui a gente já falou sobre isso, que esse dicionário Kardec, embora tenha previsto publicá-lo, não chegou a fazê-lo. A gente ficou com esse vazio. E aí eu comentei com vocês que eu tenho um livro aqui na minha estante, Dicionário de Filosofia Espírita, de Lamartine Palhano Júnior, que é um dicionário de um tanto de páginas ali, com uma série de expressões e termos que nós utilizamos no meio espírita. Se você fala para alguém que não tem o conhecimento o que é o animismo, vai ficar aquela interrogação, mas o que é o animismo exatamente? Para poder entender esse fenômeno, a gente tem que pegar o dicionário de filosofia espírita, abre na parte de animismo, que a gente vai ter um relato do que é.
Tanto essa expressão, como uma série de outras. Perispírito, agênero. Se a gente for colocar aqui, tem vários tipos de, né, psicoscópio, né, tem vários termos que a gente pode utilizar. A psicografia, propriamente dito, que hoje é bem popular, mas naquela época não era. Então, Kardec não teve tempo de fazer esse dicionário, mas outros continuadores fizeram, como foi o Palhano Júnior. E aqui no final, Herculano Pires, né, já Filhinha. Herculano Pires coloca para nós uma observação. A segunda edição que serviu para esta tradução, lembrando que a gente vai estudar a tradução de Herculano Pires, embora para mim não faça muita diferença a tradução, mas a gente pega essa pela praticidade, constitui o texto definitivo do livro. As características que se notam entre este final de prefácio e o das nossas demais traduções de O Livro dos Médiuns, decorrente de modificações francesas posteriores à morte de Kardec. É de particular interesse doutrinário a referência do codificador ao seu desejo de publicar um pequeno dicionário da filosofia espírita, obra que continua a fazer falta na bibliografia doutrinária, até que, né, Palhano Júnior supriu essa nossa deficiência. A diferença entre espírito e alma. O Kardec colocou por uma questão didática, por uma questão de ensinamento para nós. Quando a gente fala Espiritismo de A a Z, também um outro livro que foi publicado que trata também desses assuntos, bem lembrado. Então Kardec coloca o seguinte, ele diz assim, quando a gente fala de espírito, a gente fala dos desencarnados. Quando a gente fala de alma, a gente fala dos encarnados. Mas que no fundo, espírito e alma é a mesma coisa. Isto para nós que somos espíritas. Mas se você falar, por exemplo, alma de outro mundo, você já pega esse nome alma e já coloca para os desencarnados. Então são expressões utilizadas pelas mais diversas religiões e escolas espiritualistas, cada uma dando a sua interpretação, mas para o nosso entendimento da doutrina espírita, Kardec diz assim, olha, se a gente falar de alma, você já sabe que é do encarnado. Se eu falar de espírito, é do desencarnado. E tem mais. Se eu falar de espírito com letra minúscula, significa aquele princípio inteligente. Se eu falar de espírito com letra maiúscula, eu falo de uma personalidade que tem nome. Eu, quando desencarnar, embora seja um espírito com letra minúscula, serei um espírito com letra maiúscula desencarnado. Só para dar um nozinho na nossa cabeça. Então Kardec fez assim uma diferenciação com pequenos detalhes para o nosso aprendizado. E é importante a gente ter esse conhecimento, porque do contrário, a gente vai ter que ficar explicando cada vez que a gente falar. Olha, o espírito desencarnado, eu vou ter que falar toda vez que o espírito é desencarnado. Então Kardec já falou, olha, se eu falar espírito, já se subentende que ele é desencarnado. Se eu falar que ele é alma, significa que ele está encarnado. Tudo bem assim? Tudo bem. Então tem essa diferença. O espírito como personagem, com letra maiúscula, e o espírito com letra minúscula é o princípio inteligente. Kardec coloca assim. E é então interessante porque ele diz assim, ó, o espírito, por exemplo, ó, o espírito João. Quando coloca assim, ó, dentro desse entendimento ele está errado, porque o espírito João tem nome, tem ideias, tem personalidade. Então tem essa diferença de você identificar o espírito com letra minúscula e o espírito com letra maiúscula. Tudo uma questão de didática. Isso não vai interferir no aprendizado propriamente dito. E se eu escrever o espírito João com letra minúscula, não vai fazer diferença. Mas eu sei que pela definição que Kardec trouxe, é com letra maiúscula. Tem um livro lá, o livro escrito pelo espírito tal. Aí você pega o espírito com letra minúscula. Quer dizer, não seguiu a orientação de Kardec. Porque ele falou assim, vamos definir a personalidade com letra maiúscula. Né? O Armando colocou, a pior tradução é do Guilherme Ribeiro, só pelo fato de ser um rustenguista, além de modificar, acrescentou algumas coisas nas obras básicas. Olha, Armando, eu sinceramente não tive tempo de fazer uma comparação entre elas, não. Tá? Então, se tivesse algum erro, alguma coisa assim que você perceber, que você já estudou que for claro, passa para mim. Porque assim, eu nunca parei para fazer. Eu tenho 3 obras, eu tenho uma edição do Livro dos Espíritos do Herculano Pires, tenho uma edição do Guilherme Ribeiro, e tem uma outra edição também feita pela edição Mundo Maior, que eu não sei qual é a editora. Eu tenho 3 edições diferentes do Livro dos Espíritos. Agora, eu nunca parei para poder comparar cada uma delas. Eu pego aquela que está mais fácil e leio, sinceramente. Né? Aí você traz assim, algumas observações que foram feitas, porque já fizeram esses estudos. Né? Deixa eu ver aqui então. Bom, vamos lá. Fechando por aqui então o nosso estudo. Fizemos aqui a introdução do nosso Livro dos Espíritos.
do nosso livro dos médiuns. Agora o próximo estudo que a gente vai fazer diz respeito, então, deixa eu pegar novamente aqui, rapidamente, só um instantinho, pessoal. Acabei de fechar aqui o livro, esqueci de pegar o início dele. Aqui, livro dos médiuns, está aqui. Para quem quiser estudar, está aqui, ó. Eu costumo pegar nesse site, que é essa versão que a gente estuda, tá? Para quem quiser. O próximo item que a gente vai estudar, aqui do nosso, depois da introdução, a gente vai entrar... A introdução, nós vimos a explicação de Herculano Pires e a introdução, e na parte 1 nós temos noções preliminares. Existem espíritos, o maravilhoso e o sobrenatural, método e sistemas. Vai esse o tema que a gente vai estudar no nosso próximo encontro na semana que vem. Lembrando, mais uma vez, para vocês que chegaram agora, que o nosso estudo nós vamos encerrar as nossas atividades no dia 23 de dezembro. Tá? E depois a gente retorna no dia 9 de janeiro. Vai ser o recesso de 2 semanas que a gente vai fazer. Tá? Então dia 23 é o último dia. Lembrando que no dia 22 é a última quinta-feira útil do mês. A gente tem o nosso tema livre. Tá? Então, na véspera de Natal, a gente faz o estudo para só dia 9 de janeiro. Tá legal? Então é isso, pessoal. Fininha, quem vai fazer encerramento para nós? O Braz, né? Beleza, então. Meu amigo, passo para você. Pode subir?